Queria falar um pouco sobre uma coisa difícil, né? Essas chuvas fortes aí em Minas Gerais que a gente está vendo. Enchente, deslizamento, destruição, infelizmente pessoas mortas, desaparecidas, muita gente desabrigada que perdeu tudo. E isso mexe porque lembra uma verdade que ninguém gosta de encarar, né? A fragilidade da vida e inevitavelmente nasce aquela pergunta: onde estava Deus? Por que, que Deus não impediu essa tragédia? E eu não quero responder isso com frase pronta, mas eu quero pensar com vocês aqui de um jeito mais maduro, mais didático, mais honesto. Então, o que a gente precisa segurar com as duas mãos, né? Para mim, existe um equilíbrio que a fé ela precisa segurar com as duas mãos. Uma segura a verdade de que Deus pode livrar sim, pode agir, pode intervir, e a outra ela segura a verdade de que a natureza tem a sua dinâmica própria, sua força própria, seus ciclos próprios. O problema é quando a gente solta uma dessas mãos e cai em dois extremos. O primeiro extremo é: se Deus existe, nada de ruim pode acontecer com quem crê. Isso vira uma fé de blindagem, né? Uma fé que promete imunidade. Só que isso não é o evangelho, porque gente justa também sofre, adoece, perde, chora. A Bíblia inteira mostra isso. E o outro extremo, né? Se aconteceu uma tragédia, então Deus não faz nada, Deus não liga, ou Deus não existe. Isso vira um coração fechado, sem esperança, sem transcendência. E a fé madura, ela não precisa desses extremos. Ela encara a realidade e, ao mesmo tempo, mantém um coração aberto para Deus. A natureza também, ela não é um brinquedo obediente. Vamos ser bem simples. O mundo tem leis. Tem gravidade, tem água acumulando, tem encosta cedendo, tem terra encharcando, tem causa e efeito. E tem uma frase de Jesus que ajuda muito a organizar isso. Ele diz que o sol nasce sobre os bons e maus e a chuva cai sobre os justos e injustos. O que isso quer dizer, né? Que a criação ela não seleciona moralmente quem vai ser atingido por um fenômeno natural. Não existe esse GPS espiritual da tragédia, né? Então, quando a gente vê uma enchente ou um deslizamento como esse, é errado dizer isso aconteceu porque Deus escolheu atingir tal pessoa. E não é esse o Deus de Jesus. Mas Deus está ausente? Não, não está ausente. Vem o outro lado. Reconhecer a força da natureza não significa dizer que Deus está ausente. Jesus também diz algo muito forte. Em Mateus capítulo 10, verso 29. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, Deus sabe, Deus vê, Deus não é indiferente. Mas aqui entra uma maturidade. Deus saber não significa que ele viva interrompendo toda a consequência natural o tempo inteiro. Se fosse assim, o mundo não teria estabilidade nenhuma. Seria um universo instável, mudando conforme a ansiedade de cada um. Deus não é um botão de pânico para eu apertar sempre que eu quero garantir que nada me atinja. Então Deus livra ou não livra? Sim. E pode ser que às vezes aconteça de outra forma. Eu quero falar de um jeito muito direto e muito didático. Sim, Deus livra. A Bíblia tem livramentos, tem portas que se abrem, tem gente que é resgatada, tem preservação inexplicável, tem cuidado visível e invisível. Até os dias de hoje vai continuar acontecendo. E também existe a realidade de que nem todo livramento acontece do jeito que a gente queria. E isso não é contradição, isso é vida real. Até no Novo Testamento a gente vê isso, né? Tem momentos em que Deus intervém, e momentos em que o sofrimento ele acontece. E não dá para transformar isso num método ou numa fórmula. Por isso, maturidade é parar de tratar Deus como previsível e manipulável. E ao mesmo tempo, não parar de crer que ele pode agir. Então, o que não fazer como uma tragédia como essa? Quando acontece, infelizmente, algo assim, tem duas reações que são um pouco perigosas, né? Primeiro, usar
a tragédia como explicação religiosa cruel. Olha, tá vendo? É um castigo. Tem gente que fala que é um juízo, é porque o povo é isso, é aquilo. Isso geralmente não consola ninguém, só acusa as pessoas. Segunda coisa que não se pode fazer é usar a tragédia como desculpa para desistir da fé. Ah, então eu não vou mais orar. Então Deus não presta. Isso é uma reação, pode ser até compreensível, mas ela te deixa sozinho no pior momento. A fé de Jesus, ela não te manda acusar quem sofre, nem desistir de Deus. Ela te chama para caminhar com Deus dentro do que é difícil. Então, onde Deus está de forma prática? Eu gosto de pensar assim: Deus está, primeiro, com quem sofre, sua presença, no cuidado que se multiplica, a compaixão, e na coragem de quem ajuda no serviço. Porque muitas vezes Deus não cancela a tempestade, né? Mas ele sustenta pessoas na tempestade. E ele move gente para virar a resposta. Bombeiro, vizinho, voluntário, médico, doação, abrigo, comida, acolhimento. Isso não é poesia barata. Isso é evangelho funcionando na rua. Então, qual é a maturidade espiritual que fica para nós? Bom, se desse para a gente resumir tudo, seria mais ou menos assim. Primeiro, eu não vou transformar Deus num culpado. Segundo, eu não vou transformar Deus num servo dos meus caprichos. Terceiro, eu vou reconhecer que a natureza tem a sua força e que a vida é frágil. Quarto, eu vou manter o coração aberto. Deus pode livrar, Deus pode agir, Deus pode sustentar. E por último, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar, vou mobilizar, acolher, agir com responsabilidade. Porque a fé madura não é negar a realidade, é atravessar a realidade com coragem. Tem um versículo que ajuda muito. Não temas. Não significa nada vai acontecer. Significa, mesmo se acontecer, você não está sozinho. Então, bom, assim como comigo, se essa notícia deixa a gente ansioso, com medo do futuro, com aquela sensação, a vida pode desabar, dá para entender. Mas eu queria sempre trazer na lembrança, a fé ela não é uma promessa de imunidade, é uma promessa de presença e de amor que sustenta. E que a gente aprenda a ser mais humano, né? Menos explicação e mais cuidado. Amém. Vamos orar por isso, orar pelas essas pessoas, por essas famílias. É um tempo de ter compaixão e quem puder ajudar, claro, está ajudando. Quem for de perto desses lugares, tiver algum meio, essa é a nossa parte. Valeu.